Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a criação de uma máquina virtual do pfSense. Eu utilizo o Hyper-V para fazer a virtualização atualmente, então ele tem umas pequenas diferenças relacionado ao VirtualBox. Bom, eu vou começar demonstrando a parte dos computadores de rede no Hyper-V, que no VirtualBox funciona um pouquinho diferente e é justamente o que a gente precisa entender. Bom, aqui em computador de rede eu tenho Bridge LAN, rede interna, Bridge Wi-Fi e Default Switch. O que são essas aqui, né? Default Switch é a rede NAT no VirtualBox. Bridge Wi-Fi e Bridge LAN, na verdade, são switches virtuais conectados à minha interface Wi-Fi ou à minha interface LAN. E o rede interna é a rede interna do VirtualBox também. Bom, feito isso, vamos começar criando a máquina virtual pfSense. Eu vou em novo, máquina virtual, clico em avançar e coloco o nome da máquina, pfSense Robson. Então eu tenho geração 1 e geração 2. No VirtualBox a gente não tem essa opção, porém no Hyper-V a gente tem geração 1 e geração 2, que na geração 1 ele oferece uma compatibilidade com outros sistemas e na geração 2 é um sistema baseado em UEFI. Então é um sistema um pouco mais avançado. Se você vai exportar essa máquina para algum outro virtualizador, sugiro que utilize geração 1. Se você vai manter ela aqui na máquina, como eu vou manter, eu posso utilizar a geração 2. Tá? Eu vou deixar a geração 1 porque eu vou exportar essa máquina mais tarde para a VirtualBox. Alocação de memória. Isso é uma grande novidade do Hyper-V. E no VirtualBox não existe esse tipo de recurso. Mas o que é esse recurso? Né? É a memória mínima de inicialização, ou seja, o meu pfSense vai iniciar com 1024, podendo ter uma virtualização, uma alocação de memória dinâmica. Então ele pode ocupar toda a memória da minha máquina ou não. Isso é interessante quando a gente tem um servidor que a gente quer entender como é que é o consumo de memória dele. A gente deixa essa opção marcada e vai vendo a memória aumentar com o tempo. Vou deixar aqui para a gente ver o comportamento do pfSense dentro dessa minha máquina virtual. Bom, aqui ele pede para eu selecionar a interface de rede que eu vou estar utilizando na máquina. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar em rede interna, vou avançar, certo? Aqui eu vou deixar sem disco, porque eu vou adicionar o disco mais tarde para poder adicionar um disco mais compatível com outras versões, inclusive o VirtualBox. Vou avançar e vou concluir. Bom, como vocês viram, eu não adicionei disco na minha máquina virtual. Então eu preciso adicionar um disco. Eu vou em configurações da máquina, certo? Eu tenho CD e eu vou adicionar um disco rígido IDE, tá? Ó, eu tenho um disco SCSI, IDE 0 e IDE 1. Aí eu coloco o nome do disco rígido que eu vou estar criando aqui, cliquei em novo, avanço e aí aqui sim, ó, é uma grande sacada do Hyper-V, né? Eu posso colocar um VHD ou um VHDX. VHD a gente consegue converter ele para VDI, que é o disco do VirtualBox. Então, VHD. Tamanho fixo, expansão dinâmica ou diferenciação. Eu normalmente utilizo expansão dinâmica, porque daí conforme vai crescendo ele vai expandindo ali até o limite que tu colocar. Nome do disco, pfSense. Vou botar disco 1, certo? Então, beleza. Qual o tamanho do disco que eu vou estar utilizando? Pessoal, utilizem 10 GB para o pfSense. Por que 10 GB? Porque ele precisa de no mínimo 6 GB para fazer a instalação
do sistema operacional e dos recursos do pfSense. Então, vamos colocar 10 GB que está tranquilo. Depois basta concluir. Feito isso, eu aplico. E aí agora eu vou para a parte da interface de rede. Se vocês observarem, a gente tem uma interface de rede, certo? E eu preciso, para todo firewall, eu preciso de duas interfaces de rede. Então eu vou adicionar hardware, adicionar interface de rede, adicionar e coloco ela em bridge Wi-Fi, certo? Então eu tenho uma interface em bridge Wi-Fi, uma interface em rede interna. Vou dar um aplicar, vou dar um OK, certo? Dito isso, eu posso conectar na máquina e iniciar ela. Assim como no VirtualBox, quando vocês iniciarem a máquina, ele vai dizer que vai existir uma falha de boot. Isso é porque a gente não iniciou a máquina com nada. A gente vai em mídia, unidade, inserir disco. Aqui eu vou colocar o disco que eu quero inserir, que é o pfSense, com a versão que eu baixei, certo? Coloquei o CD, mando reiniciar a máquina, reiniciando a máquina, já entra no CD do pfSense. Vamos esperar chegar ali, e aí vocês vão ver. Primeiro a instalação, accept, install, qual teclado, Brazilian, continue, e aqui eu tenho opções de particionamento. Tenho Auto UFS, certo? Que o UFS é uma versão um pouco mais antiga, então se você deseja uma simplicidade, né? Se tu quer uma familiaridade, tu utiliza o UFS. Por exemplo, se tu tem uma BIOS antiga, né? Uma BIOS que não está preparada, tu pode utilizar o UFS. O ZFS ele já é uma novidade no BSD, certo? O ZFS ele te oferece inúmeros recursos a mais relacionado ao UFS. Então a gente tem criptografia, compactação, deduplicação, a gente consegue fazer RAID, consegue trabalhar com leitura e cache em gravação de disco SSD, a gente consegue trabalhar com estratégia avançada de backup. Então o ZFS eu diria que ele é um avanço do UFS. Vamos começar aqui com o ZFS, já que ele oferece a possibilidade. Vou dar continuidade à instalação. Aqui, como a gente está com um disco, ele não vai te dar muito recurso do que fazer. Então, procedure install, stripe sem redundância, né? Então a gente não vai ter uma redundância porque a gente só tem um disco, não tem muito o que fazer. Marca o disco, que é legal de observar o seguinte, tá? O disco no BSD, ele fica com a nomenclatura DA alguma coisa. No Linux, normalmente é SDA, SDB, então a gente tem que observar isso, né? É legal de notar, né? Ok. Aqui ele avisa que vai destruir todos os dados do disco. Avanço e espero ele instalar. Lembrando que se você está fazendo isso numa máquina física, ele vai destruir todos os dados da máquina física, tá? Vou esperar aqui. Bom, terminou a instalação, pessoal. Então, após a instalação terminada, ele pergunta se você quer entrar no shell para fazer algum ajuste. A gente não quer entrar não, então a gente coloca não e ele vai pedir para rebootar. Se eu simplesmente der o reboot, o que ele vai fazer? Ele vai reiniciar a máquina. Como eu estou com a mídia no drive, ele vai reiniciar e vai começar a instalação de novo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ejetar o disco, certo? Então tem ali mídia, unidade, ejetar disco. Aqui ele está iniciando pelo disco ainda, então vou mandar reiniciar e agora ele vai iniciar sem o CD no drive. E aí agora sim ele está iniciando com o pfSense instalado na máquina. Vamos esperar ele inicializar, a primeira vez que ele está inicializando.
certo? Ele está detectando o hardware, verifica que foi particionado com ZFS, apareceu ali em cima. Está verificando a unidade de rede, vendo se não tem falha, está limpando e montando o file system. Bom, ele começa a inicializar e para justamente nas interfaces de rede, certo? E aqui é importante a gente lembrar o que a gente configurou lá atrás, certo? Quando eu falei para vocês que eu prefiro deixar a interface de rede primária como local e a interface secundária como externa, é justamente por essa facilidade, para a gente conseguir diferenciar uma da outra no momento da configuração. Bom, aqui ele pergunta se a gente está utilizando o VLAN. Então, eu vou colocar que não. Por quê? Porque VLAN a gente vai ver mais adiante. Aí a primeira interface que ele pede para setar é qual a interface que será a WAN. Pela lógica do que foi montado, a interface que vai ser a WAN vai ser a que foi ligada em bridge com o Wi-Fi, que foi a segunda interface, então HN1. Qual que é a minha interface LAN? HN0, certo? Ele vai perguntar se está tudo correto, dou um yes e aguardo a configuração. Bom, esse é o resultado final da instalação. Então, eu tenho aqui na tela a WAN pegando um IP de DHCP de 192.168.0.60 e a LAN pegando um IP fixo, né, 192.168.1.1/24. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu estou com uma máquina Windows aqui, eu vou abrir a interface de rede da minha máquina Windows, vou entrar em Bridge Wi-Fi e vou em Status. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a interface de rede aqui, ela está pegando o IP direto do meu roteador, que é um roteador da NET que está fornecendo um IP 192.168.0.0/24. Então está dentro da rede 192.168.0.0/24. Então aqui pegou do roteador da NET. Se a gente observar, está o mesmo IP, isso é um conflito que está dando na interface de rede do Hyper-V. Por causa do MAC address ali, mas isso é uma coisa que eu consigo corrigir depois. Bom, isso já está fazendo o Firewall funcionar. Agora eu preciso fazer algumas configurações na interface do Firewall, certo? E aí eu tenho que acessar ele. Como que eu vou acessar esse Firewall? O Firewall, por padrão, ele rejeita tudo que é conexão que está vindo de fora, certo? Então tudo que tentar entrar pela rede WAN destinado a 192.168.0.60 vai ser negado. Eu teria que entrar pela rede interna, que é 192.168.1.1. Eu teria que colocar esse IP no meu navegador. Se eu tivesse uma máquina Windows ligada na rede interna do VirtualBox ou na rede interna do Hyper-V, eu conseguiria acessar essa interface interna, certo? Eu não tenho aqui no momento. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar a opção número 8, vou entrar no Shell, pfctl-d. O pfctl-d vai desabilitar o
firewall momentaneamente. Com isso, bom, então, pessoal, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar esse endereço aqui, após desabilitar o PFCTL, ou seja, o firewall do PFSense. Vou pegar esse IP aqui e vou digitar no navegador da minha máquina física. Vou pegar o navegador da minha máquina física, vou abrir aqui uma janela. Deixa eu dimensionar aqui para a tela. Vou colocar 192.168.0.60. Vamos ver se continua desabilitado. Vamos ver aqui, if config. Continua 60. E aqui ele abriu o PFSense com erro de certificado, obviamente. Eu dou um proceed e ele pede o usuário e senha do PFSense. Aqui eu coloco admin e a senha PFSense. Aqui eu coloco admin e a senha PFSense. Ele entra direto num wizard do PFSense. Mas não é o que a gente quer. A gente vai tirar esse wizard, vai colocar o IP direto e ele vai cair na tela principal. Vai dar um copyright aqui do PFSense dizendo que a NetGate é a nova mantenedora do PFSense e que é proibida a venda e distribuição do PFSense. Certo? Dou um accept e dou um OK. Bom, essa é a tela inicial do PFSense. Ela pode ser personalizada. Eu começaria tirando esse aviso do NetGate e eu fico com as duas interfaces de rede ali, 60 e a interface LAN local. Certo? Para facilitar, o que eu vou fazer? Aqui em WAN tem duas opções aqui embaixo. Essa primeira opção diz que tudo que for desses endereços de IP ele vai bloquear, certo? E esse aqui ele se refere à mesma regra que acaba bloqueando também e não faz roteamento desse tipo de pacote. Então a gente desmarca essas duas opções para evitar bloqueio, porque como vocês viram aqui, a gente está trabalhando com IP 192.168.0.0 na rede interna, na rede WAN. Vou esperar carregar. Cada regra que vocês alteram ou aplicam, vocês têm que dar um apply na configuração. Então, pessoal, após desabilitar essas duas opções que impedem o firewall de aceitar conexões originadas desse tipo de rede, né, que é a RFC 1918, que proíbe que esse tipo de endereçamento de IP trafegue na internet. Mas, no nosso cenário, a gente está falando de um cenário virtualizado, a gente vai estar recebendo um endereço de IP na WAN, que é um endereço de IP que está dentro dessa faixa, um endereço de IP não roteável. Então a gente precisa desmarcar essas opções para que ele funcione corretamente. Isso é válido também para quando a gente está trabalhando num cenário onde a gente tem um modem da NET, ou da GVT, ou da Vivo, ou da Oi, que tem um NAT e que nos distribui o endereço de IP interno, exemplo 192.168, alguma coisa. Então a gente precisa desabilitar isso. O ideal é que num cenário um pouco mais profissional, você tenha uma configuração em bridge dos seus modems e que direto na sua interface do firewall você tenha o endereço de IP válido da internet. Isso vai facilitar bastante a configuração do firewall se você precisar de algum forward de porta. Bom, após desabilitar aquilo ali, o que a gente precisa para não perder a conexão, né? Como vocês podem ver, a gente está acessando através de um endereço de IP que está na minha WAN, no meu firewall, e que está no mesmo range da minha interface física do meu notebook. Ou seja, se você imaginar, o meu notebook é a internet
e a WAN do firewall seria a WAN do firewall da sua empresa, por exemplo. Então eu estou tentando acessar ali e estou conseguindo nesse momento. Por quê? Porque eu desabilitei o firewall através do pfctl-d. Então eu desabilitei o firewall aqui. Só que isso não fica sempre desabilitado. Se você reiniciar ou se alterar qualquer configuração do firewall, ele vai habilitar de novo. E aí a gente vai perder essa configuração para poder, vai perder o acesso para poder configurar o firewall, né? Então a primeira regra é a gente habilitar a porta 80 entrando na interface WAN. Então a gente coloca aqui, né, as configurações do firewall destinados à porta 80, destinado à porta 80 e salva essa configuração, certo? A partir de agora eu não perco mais acesso ao firewall porque eu estou permitindo que entre conexão pela porta 80 na interface WAN. E isso aqui é um Nginx, né, um servidor web que roda na porta 80, certo? Depois a gente vai ver futuramente como trocar porta e quais as configurações. As regras do firewall a gente vai estar explicando num módulo mais avançado, certo, pessoal? Mas por hora que vocês têm que saber é que essa configuração ela é por interface, certo? Então a gente consegue trabalhar por interface, por protocolo, por origem, porta, destino e porta destino, certo? Então a gente consegue fazer tudo isso e ainda consegue dar um destino para o pacote, caso fosse uma espécie de roteamento, alguma coisa necessária nesse sentido. Certo, pessoal? Então agradeço, obrigado, sigam lá a página, curtam, podem comentar à vontade e a gente se vê no próximo.